É como é uma cirurgia cardíaca aí. Não mexe mais, agora já fizemos. Linha do tempo, doutor Francisco Michelin. 1913, Esporte Clube Juventude. O que aconteceu? Bom, antes da fundação do Juventude, em 1913, no dia 18 de março, aconteceu o nascimento da minha querida e já saudosa mãe, e que sempre que nós perguntávamos a ela qual é o clube que a senhora torce, ela dizia: ora, eu torço para aquele clube que nasceu no mesmo ano do que eu, o Juventude. O Juventude, 29 de junho, é fundado por 35 jovens audaciosos, aventureiros, e que estavam conhecendo recém o que era uma bola de futebol, e incrivelmente trazida para Caxias do Sul por um inglês, o John Henry Anderson Tibbets, cujo pai veio a serviço das ferrovias e telefonias ingleses que estavam sendo instaladas no Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul. Assim começa a história do Juventude, com o inglês comandando os italianinhos da região e mostrando para eles o que era uma bola de futebol. 1913. E o senhor falou da sua mãe, né? O senhor perdeu seu pai muito cedo, né? O senhor tinha 4 anos quando o senhor perdeu seu pai, né? E essa relação com a sua mãe, mas assim, eu quero fazer essa relação sua da medicina com o jornalismo, porque o senhor começou primeiro nas letras, né? Primeiro com 14 anos, precoce, hein? Já estava fazendo coluna, e olha só quem convidou o doutor Francisco Michelin para escrever no jornal Pioneiro, nada mais, nada menos que Mário Gardelin. É verdade. É brincadeira, né? Tu era muito bom nas letras com 14 anos para ser convidado para escrever já com 14, 15 anos, né? Antes de mais, uma rápida passagem sobre o meu querido pai, que eu conheci muito pouco. Eu tinha 4 anos, como tu citaste, quando ele faleceu. Ele se foi aos 38 com uma insuficiência renal, e isto remonta também à tecnologia, Alberto, que nós falávamos antes. Naquela época não existiam os recursos hoje para a insuficiência renal, que são restritos, é verdade, mas salvadores da pátria, que se constitui na hemodiálise ou no transplante renal. Naquela época era ficção científica. E meu pai estava sendo cotado, praticamente certo, que seria o presidente de Juventude em 1949, mas ele falece em 47. Bom, a minha relação com o jornalismo, realmente, como tu disseste, vem a convite do Mário Gardelin, porque ele acompanhava o que a gente escrevia no jornal do Colégio do Carmo, o Ecos do Carmo, né? E que tinha rapazes, que naquela época o Carmo era só masculino, assim como São José do lado ali era só feminino. E tem um túnel ou não tem o túnel? Olha, o famoso túnel é uma história que a gente não pode contar. Tá, passa, Michelin, continua, é só para te incomodar. Eu pediria um programa especial de madrugada, então, para falarmos do túnel. Pelo menos havia janelas para a gente se acenar de lado a lado, a gente ia para as janelas do 3º andar, e nós nos acenávamos, as meninas para cá e nós do lado de cá do Carmo. Mas então existia o jornal Ecos do Carmo, o Mário Gardelin certamente acompanhava, e ele requisitava às vezes alguns rapazes, ele tentava ser um descobridor de talentos, vamos dizer assim, para regimentar para o Pioneiro, não é? Sim. E com isso eu me lembro que ele levou agora o recentemente falecido Hélio Gomes, Pinheiro Machado, faleceu aos 90 anos, e ele depois foi também radialista, narrou futebol em Caxias, enfim. E me acompanhou, foi meu parceiro muito tempo como correspondente da Companhia Jornalística Caldaju. Nós fazíamos a dupla. Ele era mais velho do que eu, mas um amigo muito querido. Havia também um colega do cara, um pouquinho mais velho que eu, uns 2 anos mais adiantados, o Luiz Bortolom, que escrevia maravilhosas crônicas, digamos, generalistas, não voltado ao futebol, mas com um teor poético muito interessante. Agora então o Mário Gardelin me convida e eu vou para o Pioneiro em
fim de janeiro de 1958, quando eu estou com meus 14 anos e meio, por assim dizer, né? Não mais do que isso. E aí começa a minha atividade na escrita. Bom, mas mas eu tenho me confirmo se eu estiver errado, né? Porque eu te estudei antes de fazer essa entrevista, tive que dar uma olhadinha, uma pesquisada, ouvir entrevistas tuas e tal, Dr. Francisco Michelin. Com 5 anos, isso é fato ou é fake? Que tu recebeste aí um presente de um livro chamado Ruth e Alberto, que resolveram ser turistas, da Cecília Meirelles, e esse livro teria despertado a tua paixão pelas letras. Se é verdade, eu fiquei feliz porque tem Alberto no nome do livro. Bom, se Alberto é coisa boa. Na verdade, isto é verdadeiro. Eu, com 5 anos no Natal, de 5 para 6 anos, então eu recebi o livro de presente. Eu tinha terminado o primeiro ano primário, já aprendido a ler, e recebo este livro. E coincide que é o primeiro ano que eu sou levado para conhecer o mar. Minha mãe, viúva, com poucas posses, fez um esforço para nós irmos para uma praiazinha muito simples, hotel muito barato, com toda certeza, mas enfim, foram dias muito felizes que passamos lá. Mas eu levei o livro comigo, e eu não mentiria se diria que um menino de 5, 6 anos, que era a idade que eu tinha, ficou mais tempo dentro do hotel lendo, relendo o livro do que indo para a beira do mar. Verdade verdadeira. Ruth e Alberto resolveram ser turistas, da grande autora e poetisa Cecília Meirelles. Exatamente. Exatamente. O nome do meu pai foi por causa de... O meu nome foi dado pelo meu pai por causa de um goleiro, que eu só deve lembrar. Eu acho que era goleiro do Grêmio. Tinha um goleiro chamado Alberto em 67 aí jogando, né, Michelin? Lembra dele? Posso te adiantar mais. Alberto, um grande goleiro que começou a carreira no Nacional de Porto Alegre. Lembramos, para os que não conhecem, dos modernos tempos, que o Nacional jogava o Campeonato Gaúcho. Não é o Campeonato de Porto Alegre, que era o verdadeiro Campeonato Gaúcho, com algumas equipes do interior embutidas, como a dupla Juventude Flamengo, o Novo Hamburgo e o Aimoré. O Alberto é daquele time do Nacional que também revelou o grande lateral esquerdo Ortunho e de outros grandes jogadores importantes. A defesa do Nacional era Alberto, Pinga e Ortunho, Quito, Milton e Marinho. Essa era a defesa do Nacional naquele tempo. Bom, aí o Alberto se revela, vai para o Aimoré de São Leopoldo, faz uma temporada magnífica no Aimoré. O Juventude estava interessado em trazê-lo, mas o Grêmio passou na frente, tinha mais dinheiro, evidente, e contratou o Alberto. Sim, senhor, foi um grande goleiro do Grêmio, inclusive convocado e jogando na seleção brasileira aí por 68, estava cotado para ser o titular da Copa de 1970, mas ele briga com a direção do Grêmio por uma reivindicação salarial não atendida, o Grêmio o encosta, não aceita a renovação e ele acaba largando o futebol, com 28, 29 anos. Brincadeira, é coisa de Alberto, né? Rebeldia, coisa de Alberto. Eu não sabia de toda essa história, só sabia que ele tinha sido goleiro do Grêmio. É isso que meu pai contava, né? Porque Alberto, né? Mas não sabia de toda essa história. Mas o Dr. Francisco Michelin gosta... sabe tanto de futebol que sabe até a escalação do Nacional de Porto Alegre, que eu nem sabia que existia. Aliás, os campeonatos, o campeonato citadino aqui de Caxias do Sul, ele era muito forte, né? Fortíssimo. Na linha do tempo. Eu quando eu ouvia o Dante Andrés aqui, que eu convivi durante 10 anos com o Dante Andrés. Grande amigo Dante Andrés. Ele contava histórias hilárias aqui sobre Fluminense, que existia ali perto da onde hoje é a prefeitura, o Flamengo, o campeonato municipal juvenil. Como é que eram os campeonatos municipais aqui? Tinha público e tinha muita briga também nos jogos aí, né?
Bom, em primeiro lugar, os 4 clubes que disputavam o principal campeonato eram o Juventude, o Flamengo, que é o Caxias, o Fluminense, que havia sido o Grêmio Atlético Ébrolo, então o Fluminense foi o sucedâneo do Grêmio Atlético Ébrolo, e depois, por último, foi convidado o Janela, que era o papatudo, era o campeão várias vezes seguido, o multicampeão do futebol da várzea, como se chamava. Sim. E ele era muito forte porque tinha o apoio da fábrica Janela, né, de tecidos, então era um clube que também tinha interesse, digamos, entre aspas, de aparecer publicamente para divulgação, como o Renner fazia, né, em Porto Alegre, com as suas lojas, etc. Então surge o Janela também. E você imagina que Caxias do Sul teve Fla-Flu, né? Tínhamos o Flamengo e o Fluminense. Tínhamos as rádios e os jornais da época anunciavam, domingo tem Fla-Flu. Tinha o Flu-Ju, né? Além do Fla-Ju, que era o clássico dos clássicos. O Dante Andrés me contou uma época que eles acabaram comentando algo aí, e o pessoal do Fluminense não deixou eles entrarem à rádio ou transmitir o jogo. Eles transmitiram em cima de um morro o jogo lá, mas não puderam entrar no estádio, não sei onde é que se localizava o estádio do Fluminense, e quem era o Fluminense. Eu te diria, Alberto e ouvintes, que isso não aconteceu só com o Fluminense. O Juventude e o Flamengo, então o Caxias hoje, mas enfim, também tinham, de vez em quando, as suas irritações, as suas raivinhas contra a imprensa. E impediam a entrada, a transmissão dos jogos. Eu acho que teve um jogo do Juventude também, se eu não me engano, que foi transmitido em cima de um telhado. Isso. Não tenho certeza. O do Fluminense, todos eles acontecia isso de vez em quando. Durava um dia, durava um domingo, depois já faziam as pazes, já fumavam o cachimbo da paz, se reconciliavam. Mas de vez o campo do Fluminense, lembrando para quem não sabe, era exatamente naquela parte plana, ali onde está o prédio da prefeitura. Era ali o estádio, que era a parte, digamos, mais plana e mais alta da parte da chácara dos Zebras, que se estendia também para lá. E depois, então, ela vinha descendo ali em direção ao Parque dos Macaquinhos, que fazia parte de todo aquele contexto, né? Todo aquele latifúndio dos Zebras, porque emendava a antiga chácara dos Zebras, mas não existia ainda a rua bem aberta a Alfredo Chaves. A partir da 18 do Forte, ela não descia para a Festa da Uva, ela não era uma rua trafegável, era um atalhozinho, né? Sim. Então, para ir ao estádio do Fluminense, quem ia a pé. Eu, quando guri, joguei futebol lá, jogando lá, quando o Fluminense deixava a gente ir lá, porque era perto do Carmo, a gente descia pelos fundos do Carmo e ia lá jogar. Mas era por ali que ficava, tudo atalhando, tudo por estradinhas de chão batido. Que coisa, né? Que coisa. Olha só, então dava quiprocó também naquela época. Imagina se fosse hoje, né? Com imprensa alternativa, enfim, com um monte de gente. E o Fluminense incomodava muito. Ele tirava pontos preciosos de um ou de outro da dupla Fla-Ju, e ele era, portanto, determinante na própria decisão do campeonato caxiense, porque ponto perdido para o Fluminense eram praticamente a perda do campeonato. Era decisivo. E eram jogados em 3 turnos. 3 turnos. O primeiro e o segundo turno eles revezavam em cada casa. E o terceiro turno era jogado em campo neutro, ou seja, Juventude e Flamengo, clássico, iam jogar no campo do Fluminense. Campo neutro. Veja só. Olha só, rapaz. Era assim que era. Eu peguei o rabinho disso, o finzinho disso. Agora, doutor Francisco Michelin, quero dizer o seguinte, vocês eram ali tinham o jornal, né, Ecos do Carmo, a revista, enfim, o trabalho do senhor com a comunicação, o senhor trabalhou, inclusive, aqui. A Rádio Caxias tem uma relação direta com o senhor também, né? Aí Orestes Soares, Kleber Fattori, Francisco Michelin,
Aí veio o Santos para cá. Eu me lembro, quer dizer, Nem contam. me fala nessa história, que até hoje é uma pulga na minha cabeça. Eu quero que o senhor conte essa história para mim contar uma outra que eu fiz também, que foi assim, o maior. Eu não consigo compreender como eu não fiz essa entrevista. Porque o Santos esteve aqui, né? Antes, quando o Pelé não era conhecido, né? E aí o maior jogador, o mais famoso, era o Jair da Rosa Pinto, é isso, né? Era o mais famoso, já estava veterano, já tinha passado pela seleção, estava ali sentado no gramado. Aí vocês, intrépidos, jovens, chegaram e vão entrevistar o cara aí, né? O mais famoso. E como é que foi essa história? E ele indicou para vocês entrevistarem quem naquela época que o Santos veio aqui? Pois foi em 1957, março de 1957, o Santos vem a Caxias do Sul, e na verdade ele veio ao Rio Grande do Sul, jogou em Bagé, Pelotas, Porto Alegre, porque os clubes do Rio e São Paulo, nessa época de março, de pouco dinheiro, poucas competições, que eles esperavam os campeonatos regionais, ou quanto muito o torneio Rio-São Paulo, o que eles faziam? Davam um jeito de fazer excursões que eram chamadas de excursões caça-níqueis, que eles vinham em busca de dinheiro para se defenderem. Viajavam muito, né? Viajavam, excursionavam, os grandes clubes brasileiros eram esperados nas cidades com foguetório, era uma festa, imagina. Em 1957 chegar o Santos Caxias. E o grande jogador do Santos, que já era um baita time, justamente era o que tu citaste, o Jair da Rosa Pinto. Jair da Rosa Pinto é um jogador que surge no Madureira, do Rio de Janeiro, em 1940, junto com mais dois grandes geniais jogadores, o Isaías e o Lelé. Os três juntos eram chamados de os Três Patetas. Jogavam muita bola, Três Patetas em homenagem ou em relação aos atores daquele filme, série famosa. Os Três Patetas mesmo, né? Os Três Patetas mesmo, né? Três Patetas, exatamente, que até hoje de vez em quando passa por aí. Tem uns patetas ainda, tem uns patetas ainda no futebol. Tem muito. Hoje em dia tem muito cabeça de magro. Mas eles ao contrário, eles jogavam demais. O Vasco da Gama estava começando a ser poderoso, estava com muito dinheiro e comprou o passe dos três. Os três até terminam na seleção brasileira. Esse Isaías veio a falecer em 1947 com 28 anos de tuberculose. Imagina só, tuberculose naquela época no jogador de futebol. Mas aconteceu com outros também. Bem, o Jair era o grande craque. E entre 1940 e 1950, até a tragédia da Copa do Mundo com o Uruguai, ele sempre foi o titular da meia esquerda. Eu não vou dizer camisa 10, porque o número 10 foi implantado só a partir de 1948, os números nas costas dos jogadores. Então, ele seria o camisa 10 desde 1940, titular absoluto, formando aquele fabuloso trio central com Zizinho, Ademir e Jair. Durante 10 anos eram os titulares. E aí ele estava ali sentado, e aí vocês chegaram para vamos entrevistar o cara. O Jair está sentado no lugar da grama no Alfredo Jaconi. Como ele era o veterano, dono do time, ele não treinava, grande esforço físico não fazia, ele fazia o que ele bem queria. Enquanto os outros jogadores estavam correndo do outro lado do gramado, ele estava sentado na goleira perto dos fundos aqui do Mato Sartori. Aí ele respondeu as perguntas, foi muito gentil, e disse: gurizada, garotada, eu estou muito cansado de responder essas perguntas, já repeti 200, 300 na minha vida. Claro, ele era famoso e tinha idade. Mas se vocês querem entrevistar um jogador que eu acho, diz o Jair, que eu acho que tem futuro, é aquele menino que parece um cabritinho que está pulando do outro lado do gramado. E como é o nome dele? Seu Jair, nós perguntamos. E ele disse: olha, eu não sei bem, porque ele entrou de furo na excursão, porque, na verdade, o Santos veio em março, Alberto e ouvintes, quando estava acontecendo a Copa América, eu acho que em Lima, no Peru. E o que estava acontecendo? Havia jogadores do Santos na seleção. Então, para preencher
a delegação do Santos. O Santos botou 2, 3 reservas. Entre eles, o Cabritinho. O Cabritinho. Quem era o Cabritinho? Seu Jair, como é o nome do Cabritinho? Olha, eu não sei bem, mas uns chamam ele de Pelé e outros de Pelé. Qualquer um dos dois serve. Aí nós nos dirigimos, fomos os três, eu, o meu querido amigo Orestes Carlos Soares, o Pacheco e o Kleber Fazoli. Pacheco. Fomos em direção a ele, e lá pelo meio do campo nós nos olhamos, nós tínhamos 14 para 15 anos, nós nos olhamos e dissemos assim: depois de entrevistar o Jair, a gente vai querer entrevistar um jogador desconhecido, que nem os caras sabem bem direito o nome dele, Pelé, tem 16 anos, nós temos 14, 15, ele não deve jogar muito mais do que nós. Não. E aí, nós tínhamos o Pelé a 5 metros de nós três, e nós não viramos as costas mal educado, porque ele não sabia que nós íamos em direção dele. Mas giramos o corpo, demos um drible e saímos pela linha de fundo com essa grande falta, essa ausência nos nossos currículos. Mas o senhor entregou depois o seu livro para ele foi muito gentil, o senhor. Mas assim, no ano seguinte, campeão do mundo com 17 anos, 18 anos, o Pelé, né? Meu Deus do céu. Eu imagino vocês, né? Eu imagino vocês, nós não entrevistamos o Cabritinho. Não, foi uma coisa que ficou atravessada até hoje pelo resto da vida, que como é que pode, né? Os caminhos do mundo, né? Certo. Olha, a gente estava falando, o senhor deu uma aula aí sobre o goleiro Alberto, do Nacional, que era para vir para o Juventude, era para a seleção, se irritou com o Grêmio e tal, mas tem uma história também do zagueiro chamado Ninha, né? E ele tinha recebido convite do Fluminense para jogar no Santos, mas acabou aceitando a proposta do Juventude. Isso seria impensável hoje, né? No futebol com as questões financeiras. Quem era esse zagueiro em que todo mundo queria e acabou no Juventude? Bom, na verdade, o Ninha, né? Você está falando do Ninha, né? Ninha. Exatamente, que depois ficou capitão Ninha, como se chamava. Ele é um jogador fabricado, entre aspas, forjado nas categorias do Fluminense, aí de Caxias. Ele jogava junto com outro jogador, o Caneco, na meia cancha do Fluminense. O Ninha era esguio, alto, magro, um negro elegante. Fiz amizade com ele, o nome dele era Euclides Machado, e ele foi um jogador fantástico. Ele não quis ir para o Santos, ele não quis sair de Caxias do Sul. Aliás, isso aconteceu também com o nosso grande jogador, o Norito Oneto. O Norito Oneto foi levado para o Fluminense, ele foi lá, fez um treino, porque insistiram que ele fosse, ia render um bom dinheiro para o Juventude. Ele foi lá, treinou, jogou 2 jogos, foi aprovado, e disse: não, eu quero voltar para Caxias do Sul. Isso acontece às vezes, mas naquela época os pagamentos, eu não digo que se equivaliam, claro que já havia diferença, mas não era enorme como a de hoje, né? Absolutamente não. Olha só, o pessoal está te mandando um abraço aqui, o senhor Eugênio Gandolfo, dizendo que incrível entrevista com essa figura ímpar da nossa cidade, doutor Francisco Miquelin, excelente pessoa e amigo, história viva a vida, abração, Eugênio Gandolfo, vida longa, o mestre Francisco Miquelin. O Eugênio Gandolfo é uma pessoa que eu prezo, quero muito bem, eu vou usar a palavra, é um cara, é uma pessoa muito querida. Comecei a conhecer a família, depois a senhora mãe dele, e principalmente o pai, que foi meu cliente por muitos anos. Depois ele passou a ser o meu cliente, e depois, até onde eu sei, ele foi, eu não sei se ainda não é o caso, mas continuou com os meus filhos. Doutor Francisco, aí... bom, desculpa ele interromper, o senhor queria encerrar aí. Doutor Francisco, alô? Está me ouvindo? Sim,
Não, desculpa, eu lhe interrompi, você estava encerrando aí sobre o Eugênio Gandolfi. E quero aproveitar para mandar um abraço, porque pessoas amigas e queridas jamais são esquecidas pela gente. Um abração, Eugênio. Tem um outro Alberto aqui, Alberto é gente boa, Alberto Guiotti, né? Tá mandando um abraço. Um grande abraço, doutor Chico. O Guiotti? Guiotti, Alberto Guiotti. Este é outro sofredor do Juventude. Grandíssimo abraço, Guiotti. Grandíssimo abraço. Muitas saudades. Teu paciente também, né? Esse pessoal do Juventude, tudo teu paciente, né, doutor Francisco? ou foram, né? Olha, um montão, eu diria. Mas não deixei de ter muitos e muitos pacientes torcedores do Caxias Grenás, porque na medicina não se faz absolutamente nenhuma diferença, separação de nada. Claro, não. Claro. Inclusive com muitos torcedores do Caxias, que foram meus pacientes, a gente falava muito sobre futebol também durante as consultas, logicamente, né? Grandes amizades também, lembraria de muitos até. Claro. Bom, doutor Francisco, para encerrar aqui, duas coisas, teria um monte de coisa para falar aqui a respeito da história, principalmente do Juventude, porque o senhor escreveu vários livros, alguns não são do Juventude, são romances, enfim, mas a maioria contam a história. O senhor é historiador oficial, inclusive, do Juventude. Queria duas últimas questões aqui. Primeiro, a questão do Renner, campeão gaúcho. Primeiro campeão gaúcho que não fosse a dupla Grenal, né? O Juventude, aliás, foi o segundo campeão gaúcho que não fosse a dupla Grenal em 98. Que time era esse? E teve o jogo com o Juventude. O Juventude levou 9-2 do Renner, é isso? Bom, o Renner eu assisti. Foi o primeiro campeonato dito gaúcho que eu tive a oportunidade de assistir. Eu devia estar com 11 anos. É isso aí. E o Renner tinha realmente um grande time que já nos 2 últimos anos vinha batendo na trave. Ele foi vice-campeão nos 2 anos anteriores. E era um time realmente muito bom, treinado pelo professor Selvino Rodrigues, o único treinador que tinha preparo pela Escola Nacional de Educação Física, que ele cursara no Rio de Janeiro. Então, o Selvino Rodrigues tinha conhecimentos técnicos e táticos muito interessantes, modernos da época do futebol. E o Renner era aquele timaço que todo guri sabia de cor e salteado, né? Valdir, Orlando e Paulistinha, Bonzo, Léo e Olávio, Pedrinho, Breno, Juarez, Enio Andrade e Joici. O grande Enio Andrade, treinador depois, um dos melhores jogadores, palavra de honra, que eu vi jogar. Enio Andrade, um grande meia esquerda. Muito bem. Sim, esse Renner ganha a partida final, que ele precisa ser campeão em Porto Alegre, por 9-2 do Juventude. Mas veja bem, no primeiro turno, faça-se justiça em nome da história. O Renner foi campeão invicto, ele não perdeu para ninguém. Ele ganhou os 4 jogos da dupla Grenal que ele teve no primeiro e no segundo turno. Ganhou 2 do Grêmio e 2 do Internacional. Olha a potência que era, o primeiro e o segundo turno. A dupla Grenal não ganhou uma e nem sequer empatou. Então ele ganhava, ele tratorava todo mundo. Ganhava de 6-1 do Aimoré de São Leopoldo, 7-2 do Força e Luz e coisas desse tipo. E do Juventude foi o 9-2 trágico final, mas o Juventude também não tinha mais nada a fazer no campeonato, e afinal era o sábado da festa do Renner. Mas no primeiro turno, o Juventude é o único time do campeonato que consegue roubar um ponto do Renner. Opa. Sim, senhor. 2-2 no Alfredo Jaconi. E não ganhou por pouco. Jogo que este garoto, quando eu assisti, e foi um estádio lotadíssimo. O Jaconi estava soltando gente pelo ladrão, como a gente dizia. Estava lotadíssimo. O único time que tira, e o Juventude no primeiro turno fez uma campanha excelente naquele campeonato, que termina em terceiro lugar no primeiro turno, mas a 2 pontos do líder, do Renner. O
Internacional era o segundo, o Juventude o terceiro. Já nos 9-2, o Juventude mal tinha 11 jogadores, não é desculpa, para colocar em campo, porque o elenco, o plantel era muito reduzido, muitíssimo reduzido naqueles tempos. O goleiro reserva, que deveria jogar aquele dia, porque o titular passou mal, teve uma desidratação antes do jogo e chegou a ser internado, o Casara, o goleiro titular tinha um baço quebrado. Então o Casara, o goleiro, foi improvisado, tendo passado uma semana de vômitos e diarreia. Foi internado e teve que jogar daquele jeito, de sacrifício. E mais um ou dois entraram no time também assim. Foram vocês, porque não tem mais ninguém para botar 11 dentro de campo. Vai lá, qualquer coisa entrar até o doutor Francisco Biquelin no time lá, né? Se eu tivesse a idade suficiente, quem sabe, né? Eles tivessem descoberto um grande craque. Foi uma oportunidade perdida. Olha só, doutor Francisco, só para encerrar e para trazer também um contexto histórico, o estádio Alfredo Jaconi, o novo estádio Alfredo Jaconi, ele surgiu ali em 74, né? A construção dele foi encerrada, a reforma em 74, mas foi inaugurado em 75, eu acho, né? É isso? Em primeiro lugar, ele foi remodelado em 1954, justamente para o Juventude poder disputar essa divisão de honra, né? Sim. Quando ele foi convidado, junto com o Flamengo, para fazer parte do campeonato de Porto Alegre, extensivo a Caxias do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo, como citei. Então, o Juventude teve que fazer uma remodelação, construiu o lance de arquibancadas oposto ao pavilhão, colocou alambrados que só tinha cerquinha, era cerquinha de madeira, que quem quisesse invadia o campo, só passar por baixo da cerquinha. Da cerquinha de madeira, estava dentro do campo. Tu imagina quantas invasões davam naquela época. Quem era juiz deveria levar um medo danado, quem arbitrava jogos. Sim, em 1973, 74, o Vinícius Vitor toma a iniciativa de construir o estádio. Em 75, inaugurado com 0-0 honroso contra o Flamengo do Rio. Exatamente. Eu estou lhe perguntando isso porque quando o Juventude, então 75, remodelado, né, reinaugurado aí, vamos dizer assim, o novo estádio Alfredo Jaconi, era aos 100 anos da imigração italiana. E agora nós estamos nos 150 anos da imigração italiana, então caberia aí, cabe 50 anos da remodelação, da reinauguração do Alfredo Jaconi, né? Então se funde aí as questões do Juventude com a imigração italiana, né? O Juventude tem muito a ver com datas históricas e com essa que tu está citando da imigração italiana, não é? E o estádio foi isso que tu falaste, e depois foi acrescentado nos últimos anos, uns 20 anos para cá, acredito eu, por aí, o setor que ficou muito bonito, né? O setor dos camarotes. Deixou o estádio. Agora um estádio belíssimo, né? O estádio belíssimo. Você vê que quando aparecem filmagens do Estádio Juventude na televisão, muitas vezes, dependendo do ângulo que a televisão toma, parece um estádio muito maior do que mas porque ele é muito bonito. É um estádio bonito, aquela parte do Mato Sartori, que é o pulmão verde da cidade. Sim. E está tombada, então é definitiva, faz do estádio um estádio muito, muito bonito, né? Isso não tem dúvida nenhuma. O pessoal chama de barranco ali, né? Os nossos adversários, mas é um barranquinho Série A, né? Exatamente. Digamos assim, a parte acessória, onde quando o estádio está com muita gente, a turma mais da pesada assiste jogos lá de cima. Exatamente. Eu não esqueço do jogo que mais me marcou, um dos que mais me marcou do Juventude na Série A, quando o Juventude precisava ganhar do Brasiliense. Eu acho que era o Brasiliense, era um time de Brasília. Não me lembro se era esse. Do Gama. Que era a penúltima partida do campeonato da Série A. Nós precisávamos ganhar de todo jeito. Começa se perdendo de 1-0, se consegue um empate que não é o suficiente. Então, obrigaria a ganhar a última partida fora de casa, e no último minuto
o Marcos Senna, que depois foi jogar na seleção espanhola até, ele, do meio do campo, quase do meio do campo, entre o círculo central e a meia-lua da área, ele arrisca um chute. Deu um bago. Deu um bago. Isso, o Dante Andrés falaria, deu um bago do meio do... Deu um bago. Eu tava de repórter nesse jogo. Eu tava de repórter. Então tu deve te lembrar que eu não estou inventando nem imaginando. Eu estava lá no barranco, Alberto, e eu disse... Eu vou descer o barranco. Este filho da mãe me chutar esta bola daí, que é isso? Eu digo, ele vai chutar aqui, a bola vai vir aqui no barranco. A bola saiu, o tal de bago, violentíssimo, e foi fazendo uma curva, e ela realmente subiu como uma pandorga, né? Ela sobe como uma pipa, uma pandorga, e de repente começa a descer, e entra no ângulo. Não, aquilo ali foi demais. Foi demais. Bom, para encerrar, se o senhor é bom mesmo, quem eram as meninas da ala feminina do Juventude que gravaram aqui no estúdio da Rádio Caxias o hino do Juventude, logo após o Rodolfo Storck e o Hernani Falcão escreverem e fazerem a melodia do hino do Juventude, hein? Essas são antes... te peguei nessa, né, doutor Francisco? Porque, Alberto, os meus cabelos brancos não escondem, não nego nada. Mas isso aí foi gravado antes de eu nascer, palavra mesmo. Mas foi aqui no estúdio da Rádio Caxias, né? Não teria uma senhora de sobrenome Alberti, entre outras? Eu não sei, eu te perguntei só para te incomodar mesmo. Mas assim, foi gravado aqui no estúdio da Rádio Caxias, é isso, né? Sim, exatamente. E o Juventude tem esse disco até hoje, está com Juventude. E foi gravado pela ala feminina na época, tinha uma ala feminina muito forte, o Juventude. Né? Sim, uma ala feminina que tinha uma grande influência em arrecadar fundos para que o Juventude se sustentasse. Elas promoviam festas, quermesses, e na entrada dos jogos botavam uma fitinha verde com alfinete na lapela da camisa ou do casaco, e justamente quando a cada fitinha elas pediam uma ajuda, né? Você dava trocados. Eu era um piá, um dinheirinho, né? Eu era um piá que tinha tostões, centavos no bolso. Mas com que alegria eu ajudava. Opa, servia, tudo ajudava. Doutor Francisco, um abraço para o senhor, muito obrigado pela entrevista, para a gente recordar um pouquinho, fazer um saudosismo, fazer uma linha do tempo. A gente teria aí muito papo ainda para falar sobre futebol, sobre cardiologia. O senhor foi muito tempo, está aposentado aí agora merecidamente, mas tem uma história na Universidade de Caxias do Sul como professor universitário, 40 anos, chefe da disciplina de cardiologia da UX, desde o início, 71, até se aposentar em 2010, é membro emérito da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, enfim, tem uma vasta história. Então essa entrevista foi até um pouquinho mais longa, até para lhe homenagear, né? E também, eu como um bom juventudista, também recordar algumas coisinhas aqui que meu pai falava, que eu ouvia do Dante Andrés, nos 10 anos que eu fui repórter esportivo aqui na Rádio Caxias. Obrigado, viu, doutor? Lembro muito bem, e tu foste, não estou babando nem sendo demagógico em devolver as tuas gentilezas. Fosse um repórter muito atilado, muito presente, sem dúvida nenhuma. E me incomodava, de vez em quando também o pessoal me boicotava, né, por ser assim. O senhor falou dos Três Patetas em 95, o senhor deve lembrar, primeiro jogo do Juventude na Série A na volta, Juventude Flamengo. O Juventude jogou aqui, lotou, saía gente pelo ladrão, né? E tinha... Esta foi uma... E tinha um trio. Maiores... Tinha um trio aí, o Três Patetas. Sávio, Romário e Edmundo, eles chamavam. Sávio, Romário e Edmundo, o pior ataque do mundo. Por incrível que pareça, tinham tudo para ser os melhores do mundo e acabaram não dando certo. Grande abraço, doutor Miquelin. Alberto, muito obrigado, um beijo na Margot, com todo o pessoal da tua equipe aí. Muito obrigado pela gentileza e um abraço também aos teus queridos ouvintes. Muitíssimo obrigado. Dr. Francisco Miquelin, um bate-papo aqui saudosista sobre as coisas do futebol. 5 para as 10.
Gente, nós vamos encerrar o programa, porque tem o bloco de 20 para as 10 aí e não tem mais tempo para nada, porque depois tem Nostra Gente com o Lagir Brandaliz. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Johnny Herrera e a Margot Segatti, apresentadora do programa. E a irmã, não conseguimos localizar a irmã, né? Tá em algum lugar do mundo. Num próximo domingo a gente entrevista, vai ser uma entrevista muito boa. Um abraço, gente. Bom domingo. Deus lhe abençoe. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Acredita, jornalismo humanizado e de promoção da vida, com a apresentação dos jornalistas profissionais e diplomados Alberto Menegossi e Margot Segatti. O programa deste domingo já está na íntegra no nosso canal do YouTube do projeto youtube.com/acreditaf5 e no site www.acredita.caxias.br. Parceria Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de